Candomblé é uma religião de acolhimento, é uma religião que abraça todo tipo de pessoa, sem se importar com aquilo que ela fez na sua vida pregressa. Porém, é uma religião que exige que as pessoas estejam sempre em autoaperfeiçoamento. Essa exigência pode ser visto como algo subjetivo, porque o candomblé no geral tem um regramento muito bem definido e muito rígido, porém o cumprimento dessas regras acaba tornando-se algo de livre consciência. Frequentar uma casa de candomblé é algo que acontece por etapas, e a cada nova etapa de participação, novas regras podem ser apresentadas para o indivíduo para que ele cumpra de livre consciência. Desde os tempos mais remotos do candomblé, a principal regra de convivência a ser cumprida é o exercer o bom caráter. É com esse bom caráter que o indivíduo fará constantes exames de consciência que o levarão a cumprir o regramento da sua sociedade. Hoje já é de conhecimento popular que o candomblé é uma religião que é ensinada de maneira oral, onde os mais velhos transmitem o conhecimento aos mais novos por meio de contação de histórias, cânticos e explicações mais aprofundadas conforme o indivíduo ascende aos degraus de aperfeiçoamento. O aprendizado e o autoaperfeiçoamento dentro do candomblé são constantes, e é muito interessante de se observar que, normalmente, os ensinamentos dos nossos mais velhos ocorrem como uma retribuição pela nossa conduta, não só religiosa, mas também em sociedade. Enquanto religioso e pessoa de fé que sou, acredito que é esse bom caráter que faz com que o orixá nos conduza até pessoas de grande sabedoria que nos trarão grandes ensinamentos. E sendo assim, não há como falar sobre bom caráter sem entender os conceitos de regramento e conduta perante eles. Eu sou Ogan Leandro e estou aqui para te trazer informações para que juntos possamos tentar transformar o preconceito ao nosso redor em respeito. E no nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre interditos dentro do candomblé. Para nós que somos iniciados, é preciso estar muito bem esclarecido que o leigo, desde o seu primeiro contato com o candomblé, seja em uma celebração religiosa ou no dia a dia em busca por orientação espiritual, quando ele chega na comunidade de terreiro, ele deve entender que, desde o Abiã mais novo até o Ebome mais velho, todos ali são autoridades porque já passaram pelas primeiras etapas de aprendizado, logo já conhecem o regramento básico do terreiro. De tal forma, seja do Abiã mais novo ao Ebome mais antigo, todos nós temos grandes responsabilidades. Quando o indivíduo tem o seu primeiro contato como frequentador daquela comunidade na condição de não iniciado, ele é chamado de Abiã. Ao Abiã, o regramento básico daquela comunidade será repassado por meio de orientações a respeito do que deve e o que não deve ser feito. Essa é a etapa em que as primeiras noções sobre a hierarquia do candomblé são ensinadas. O candomblé é uma religião com estrutura familiar, onde nós temos um pai ou mãe de santo, muitos tios e tias, irmãos e irmãs, primos e sobrinhos, e com todos eles nós temos grandes responsabilidades. O carinho, o respeito e a educação fazem parte dessa responsabilidade. Diferente de outras religiões, quando chegamos no candomblé não recebemos um material físico como um livro, por exemplo, onde estão constadas todas as regras de boa convivência dentro daquela comunidade de terreiro. Espera-se que a educação de casa sirva como um norte para que as pessoas possam chegar na comunidade e ter as suas primeiras experiências de convivência. Sendo assim, toda a didática de aprendizado é funcional, onde aquelas pessoas que chegaram primeiro estarão observando e orientando a pessoa recém-chegada a respeito do que ela pode ou não pode fazer dentro da comunidade de terreiro. Com certeza, as primeiras orientações diretas serão a respeito da forma de se vestir e a forma de adentrar ao espaço sagrado. E depois, naquele cotidiano é que o Abiã terá ciência dos interditos que são comuns às pessoas daquela sociedade e também comuns às pessoas do candomblé. Pode-se dizer que no candomblé tudo nos é lícito, porém nem tudo nos convém. O candomblé é uma religião repleta de tabus e nós precisamos ter consciência do que são esses tabus. De maneira simples, nos primeiros contatos como frequentador do candomblé, nós aprendemos que o resguardo sexual para determinadas ocasiões é necessário, assim como aprendemos que a ingestão de determinados alimentos em determinadas ocasiões e situações não é aconselhável.
Para algumas tradições, consumir a fruta jaca, por exemplo, é um interdito, para outras não. Já em outras tradições, consumir a carne dos chamados peixes de couro, como a arraia e o cação, por exemplo, é um interdito, mas para outras famílias, para outras tradições, pode ser que não seja. Mas se existe um ponto pacífico sobre interditos para todas as famílias tradicionais do candomblé, com certeza é sobre a prática sexual num espaço de tempo que compreenda um determinado período antes e outro depois do ato religioso. Nas famílias tradicionais do candomblé, esses interditos são chamados de euó ou quizilas, que nada mais são do que práticas não recomendáveis ou aconselháveis para o indivíduo. E nesse passo podemos dizer que existem interditos que são gerais para as pessoas do candomblé, outros que dizem respeito à família tradicional a qual a pessoa pertence, e alguns interditos que são particulares do indivíduo e têm a ver com o enredo que ele tem com o seu orixá e com a sua ancestralidade. E conforme a tradição que a pessoa segue, sempre haverão mais velhos para orientá-lo a evitar esses euó ou quizilas para que isso não interfira na sua vida espiritual. E se a vida espiritual está em equilíbrio, todas as outras coisas tendem a estar em equilíbrio. E esses são apenas alguns exemplos dos elementos que fazem parte do regramento dentro do candomblé. E a conduta do indivíduo perante esse regramento todo será observada não somente pelas pessoas do candomblé, mas também pelo orixá. E como pessoas de fé, temos por obrigação acreditar que o orixá vai retribuir toda essa conduta, seja de maneira boa ou ruim, porém proporcional às nossas atitudes. E por isso precisamos entender que nós também temos responsabilidade pelos erros das outras pessoas, se esses erros ocorrem pela nossa omissão. E nesse passo é que começamos a entender por que é que nós temos responsabilidade com todos, sejam os mais novos como os mais velhos. Se o mais novo errou porque você viu e não orientou, de quem é a responsabilidade? Se o mais velho errou por uma falta de observação sua, de quem é a responsabilidade? E sendo assim, todos nós do candomblé precisamos estar em observação constante e nos policiar em todos os momentos. Nós podemos até não perceber, mas somos exemplos para algumas pessoas, e de acordo com a nossa conduta através dos anos, em algum momento nós também seremos referência para algumas pessoas. E como eu já disse em episódios anteriores, o mundo é dinâmico, ele muda a todo momento. Então, determinados comportamentos sociais que no passado eram marginalizados, hoje estão muito mais próximos da sociedade no geral. E é importante falarmos sobre isso até para desmistificar algumas coisas, como por exemplo, eu havia falado antes que o candomblé é uma religião que acolhe todos os tipos de pessoa. Num passado não muito distante, sob um olhar superficial e até preconceituoso de algumas pessoas leigas, o candomblé passou a ser visto como uma religião que aceitava todo tipo de pessoa, inclusive bandidos. Não há nada de errado em uma comunidade religiosa acolher um indivíduo que teve uma vida pregressa delituosa. Inclusive, essa comunidade estará fazendo um papel social de reeducação. Nós precisamos realmente estender as mãos e acolher aquela pessoa que estiver tentando deixar para trás uma vida de má conduta e que estiver agora procurando se readequar à sociedade. E além disso, não podemos ignorar que o candomblé de hoje está repleto de pessoas jovens, e essas pessoas jovens estão muito mais suscetíveis às más influências do mundo de hoje. Nós precisamos ter uma preocupação muito grande em conduzir o aprendizado dessas pessoas mais jovens. Infelizmente, talvez pela permissividade do mundo de hoje, a vida social do jovem acaba expondo a certos perigos, como por exemplo o uso de drogas de abuso. Nós precisamos ter muita disposição para combater com veemência a entrada de drogas nos espaços sagrados do terreiro. Lembra que eu havia dito que tudo nos é lícito, porém nem tudo nos convém? Então, o uso de drogas nem é lícito e nem nos convém. Uma das partes da nossa individualidade espiritual é a consciência, e a alteração do nosso nível de consciência pelo uso de substâncias ilícitas é algo totalmente prejudicial. Se pensarmos somente em Orixá, Xangô é o Senhor da Justiça e Ogum é o guardião das leis, sejam elas as leis espirituais ou as convenções dos seres humanos para que vivam em sociedade. E pelo menos até o dia de hoje, a produção, venda e consumo de drogas, pelo menos no nosso país, ainda não é lícita.
E não sendo lícito, o uso de drogas é uma conduta que com toda certeza não é aprovada principalmente pelo orixá Xangô e pelo orixá Ogum. Eu particularmente já vi diversas discussões sobre o tema pelas pessoas de Candomblé, com inclusive algumas delas citando o cigarro e a bebida alcoólica numa forma de comparativo com algumas substâncias ilícitas que, para elas, poderiam ser permitidas dentro do Candomblé. De uma forma simplista, eu acredito que a diferença entre o remédio e a droga é a dosagem. Porém, independente de qualquer coisa, nós temos que entender esse conceito sobre a ilicitude. E pelas leis da sociedade, se algo é ilícito, pelo menos para mim, não convém. Acredito que quando seguimos o regramento da vida familiar e seguimos o regramento aprendido durante as etapas da vida religiosa, nos aproximamos do bom caráter e, consequentemente, nos aproximamos mais ainda dos orixás. A vida no Candomblé é repleta de obrigações, não somente as religiosas, mas também as obrigações sociais. E precisamos ter responsabilidade para poder cumpri-las de forma consciente. É preciso desenvolver muita autodisciplina para poder seguir as regras e cumprir os dogmas por livre consciência. E este é o nosso episódio de hoje, no qual eu tentei trazer algumas reflexões que possam nos ajudar a traçar uma vida mais reta dentro do nosso entendimento religioso. Eu espero que vocês tenham gostado deste pequeno bate-papo que eu produzi e dirigi especialmente para vocês com muito carinho. Não se esqueça de seguir e ativar o sininho para que as novidades possam chegar mais rapidamente até você. Você pode interagir comigo deixando as suas opiniões nos comentários e também pode seguir as minhas outras redes sociais, onde eu faço postagens diariamente e eu terei o maior prazer em responder às suas mensagens. Eu sou o Ogan Leandro e aguardo para conversar com você novamente na próxima quarta-feira às 21 horas. Um forte abraço. Jack Aló.